Muito bem-vindos a mais este momento de estudo bíblico da Comunidade Evangélica Luterana Cristo de Porto Alegre. Hoje eu não vou iniciar o estudo focando num personagem da Bíblia. Eu quero focar num tema, num assunto, mas para ilustrar esse assunto eu quero falar de vários personagens da Bíblia. Antes disso, um pequeno esclarecimento. Eu sei que nem todos que vão visualizar este estudo conhecem o estado do Rio Grande do Sul, ou nem todos vivem aqui no sul do Brasil. E também nem todos estão familiarizados com a cultura alemã. E nem todos sabem que no dia de ontem, dia 25 de julho de 2024, foram celebrados os 200 anos da imigração alemã aqui no Brasil. Faz 200 anos que as primeiras famílias de alemães chegaram ao Rio Grande do Sul e se estabeleceram especialmente na região de São Leopoldo. E conta-se que estes imigrantes cristãos, e muitos deles cristãos luteranos, ao virem para o Brasil, trouxeram consigo sua Bíblia, seu inário e também o seu catecismo. Ou seja, trouxeram também a Igreja Luterana para o Brasil. E, de certa forma, trouxeram a fé cristã e trouxeram a Igreja Luterana para o Brasil. E esse é um exemplo de como as migrações, as mais diferentes migrações, elas colaboram para que o Evangelho seja espalhado pelo mundo todo. E isso é bem interessante observar isso na palavra de Deus, como as migrações colaboraram para que a fé cristã, a boa notícia do amor de Deus, chegasse aos mais diferentes povos, às mais diferentes tribos e nações. Então eu quero abordar um pouco essa questão hoje a partir de alguns relatos bíblicos, a partir de alguns personagens da Bíblia que foram usados por Deus para espalhar o Evangelho pelo mundo. É importante lembrar que após o dilúvio, Deus ordenou a Noé e aos seus filhos para que eles se espalhassem, sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Está lá em Gênesis capítulo 9. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Só que os descendentes de Noé, na medida que eles foram crescendo e aumentando em número, eles decidiram não se espalhar por toda a terra. Eles disseram: vamos nos unir, vamos edificar aqui uma torre, vamos tornar célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. E nós conhecemos a ação de Deus, que os confundiu as suas línguas, e eles então foram dispersos e foram espalhados pelos mais diferentes recantos desta terra. Alguns séculos depois do dilúvio, quando a humanidade, os descendentes de Noé já haviam se espalhado por várias partes do mundo, Deus chamou um homem, uma família. Deus chamou Abraão e então lhe disse: Abraão, saia da tua terra, saia do meio dos parentes, vai para uma terra que eu te mostrarei. Este chamamento de Abraão, ou com o chamamento de Abraão, Deus deu início à formação de um povo especial, que ele chama de meu povo. Um povo especialmente escolhido para uma missão especial. Um povo, repito, ao qual Deus chama de meu povo. Será que Deus privilegia um povo e não gosta dos outros povos?
E aí é importante lembrar que ao chamar Abraão, e a partir de Abraão formar o povo de Israel, porque Abraão teve um filho chamado Isaac, Isaac teve um filho chamado Jacó, e Deus mudou o nome de Jacó para Israel. E os filhos de Jacó, então, foram aqueles troncos que deram início a este grande povo, o povo de Israel. Mas por que Deus o chama de meu povo especial? O plano de Deus era que, através de Israel, o nome de Deus se tornasse conhecido para os mais diferentes povos e nações. Tanto é que, num determinado momento, Deus diz: vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Ou seja, como que um povo intermediário entre Deus e os outros povos, para que o nome de Deus se tornasse conhecido de muitos. É claro que Israel nem sempre conseguiu cumprir esse propósito de Deus e muitas vezes se deixou envolver pelos deuses destes outros povos, ao invés de tornar conhecido o povo de Deus. Eu quero dar alguns exemplos, né, como Israel deveria tornar o nome de Deus conhecido para outros povos. Houve uma família de Israel que morava na região de Belém. Era a família de Noemi, cujo marido chamava-se Elimeleque, e eles tinham 2 filhos, o Malom e o Quilion. Malom e Quilion. E eles foram morar na terra dos Moabitas. Por quê? Porque era uma época de crise, seca, não tinha prosperidade na região onde eles moravam, e então eles vão para um outro país. Lá, e tudo isso está relatado no livro de Ruth, lá o marido de Noemi, o Elimeleque, veio a falecer. Os 2 filhos deles casaram com mulheres da terra de Moabe. E também estes 2 filhos de Noemi e Elimeleque vieram a falecer. E então estava lá a Noemi com suas 2 noras. E ela disse para as noras: vocês podem ficar aqui, reconstruam vossas vidas, eu vou voltar para a minha terra. Só que uma das noras de Noemi, chamada Ruth, disse: Noemi, eu vou com a senhora. Porque, e aí se tornou célebre a frase dela, Noemi, porque o seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Ou seja, a vida desta família em terra estranha tornou conhecido o nome de Deus e o amor de Deus para pessoas daquele povo, muito especialmente aquelas mulheres que casaram com os filhos de Noemi. O seu Deus é também agora o meu Deus, afirmou Ruth. Ou seja, a migração desta família de Belém para a terra de Moabe permitiu que mais pessoas conhecessem o Senhor, o Criador e o Salvador da humanidade. É um exemplo bem especial. Mas vamos ao Novo Testamento. E indo para o Novo Testamento, nós vamos chegar no Pentecostes. Após a ascensão do Senhor Jesus, 10 dias depois, o Espírito Santo se manifesta em Jerusalém, e os apóstolos de Jesus começam a dar testemunho de Jesus. Mas era a festa do Pentecostes, uma das 3 grandes festas do povo de Israel. E isso fez com que pessoas das mais diferentes regiões, dos mais diferentes países próximos de Jerusalém, fossem a Jerusalém para participar desta grande festa, a festa do Pentecostes. E estas pessoas, muitos deles judeus e também pessoas convertidas ao judaísmo, elas conheceram o Evangelho.
o Espírito Santo, podemos assim dizer, reuniu estas pessoas em Jerusalém, elas ouviram o Evangelho, elas conheceram o amor de Jesus, de Deus revelado em Jesus, e então estas pessoas voltaram para os seus países, para os locais onde eles moravam, e então se tornaram agora testemunhas do Evangelho e colaboraram na divulgação do Evangelho para muitas pessoas, muitos povos e muitas raças. Pois bem, é claro que depois disso também começou um período de perseguição ao cristianismo, especialmente por parte da tradição judaica, do judaísmo. Foi o primeiro que investiu contra estes que se denominavam cristãos. E aí, o primeiro mártir do cristianismo, Estevão, né, foi morto, e a morte, a perseguição aos cristãos, que culminou com a morte de Estevão, ela fez com que muitos dos seguidores de Jesus fossem forçados a deixar Jerusalém. Em Atos capítulo 8, nós podemos ler assim: todos, exceto os apóstolos, foram dispersos por causa da perseguição. Então, dispersos para as regiões da Judéia, da Samaria e regiões próximas. Houve um espalhamento dos cristãos por causa da perseguição. E o que chama a atenção é que estes que foram dispersos e perseguidos, em Atos 8:4 está escrito a respeito deles. Diz assim: os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Inclusive aqueles diáconos que foram escolhidos lá na igreja de Jerusalém, né, eles também foram dispersos. E eles iam anunciando, pregando, proclamando a palavra de Deus onde eles chegavam. É interessante, né, que o Espírito Santo usou muitas estratégias para que a mensagem do amor de Deus chegasse a muitas pessoas. E ele se utilizou, inclusive, das perseguições. E na medida que cristãos sinceros e convictos eram espalhados e tinham que fugir para outros lugares, eles não deixavam de proclamar o Evangelho, o grande amor de Deus. Bom, e como é que está a situação em nossos dias? As migrações, elas continuam acontecendo. E eu diria que basicamente por dois motivos. As migrações acontecem, em grande parte ainda hoje, por causa de perseguições religiosas e políticas. É verdade, por razões por motivos religiosos e políticos, muitas pessoas são perseguidas, precisam deixar suas pátrias, suas terras e se refugiar em outros lugares. Muitos perseguidos são cristãos e eles levam a mensagem do Evangelho para onde eles vão. Isto digamos assim, importante, mesmo sendo pela dureza da perseguição. O Espírito Santo também usa esta situação para que a mensagem do amor de Deus seja espalhada. Outro motivo que leva para as pessoas saírem de suas terras, de suas pátrias, é com o objetivo de buscarem melhores condições de vida. Em muitos países reina a fome, reinam as condições subhumanas, e então muitos saem de suas terras para buscar melhores condições de vida. Ou eles levam a mensagem do Evangelho, ou então eles conhecem o Evangelho nos novos países para onde eles migram. É importante isto. Mesmo aqueles perseguidos políticos e religiosos, quando eles saem
talvez eles não levem o Evangelho ou ainda não conheçam o Evangelho, mas ao chegar em outros países, eles têm contato com o Evangelho, com a fé cristã e conhecem a Jesus para a sua salvação. É importante dizer que Deus não tem um povo predileto. Deus não tem um povo favorito ou uma raça favorita. Deus é Deus de todos. Lembram que quando o Senhor Jesus deu a ordem da evangelização aos seus discípulos, ele foi muito claro dizendo: ide, fazei discípulos de todas as nações. Fazei seguidores meus de todas as nações. O evangelista Marcos relata esta ordem de Jesus com as seguintes palavras: pregai o evangelho a toda criatura. Então, claramente está colocado que Deus não tem povos favoritos. E é interessante, eu queria destacar só um ponto. Quando o cristianismo se espalhou e lá na Síria surgiu a grande igreja de Antioquia, Atos capítulo 13 relata que naquela igreja de Antioquia havia mestres, profetas e mestres, ou seja, pastores, proclamadores do evangelho e mestres, ou evangelistas e mestres. E ele cita alguns: Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, e Saulo. Aqui, só no grupo de líderes e pastores daquela igreja de Antioquia, nós temos diferentes nacionalidades. O Barnabé era um judeu. Simão, chamado Níger, provavelmente era alguém da África, do norte da África. Esse Manaém, que tinha sido criado com Herodes, provavelmente era dos povos árabes. E Saulo era um fariseu de primeira, né, como se diria. Então vejam, a liderança da igreja de Antioquia era uma liderança multicolorida, formada por pessoas de diferentes nacionalidades, de diferentes povos e nações. Muito bem, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil e também aqui a nossa comunidade Cristo de Porto Alegre, a IELB, né, nossa Igreja Luterana do Brasil, ela começou com pessoas de origem alemã. Também a comunidade Cristo aqui de Porto Alegre, no bairro São Geraldo, ela teve seu início na língua alemã, né, envolvendo muitas pessoas que falavam alemão, especialmente imigrantes alemães ou filhos ou netos de imigrantes alemães. Como eu disse lá no início, muitos destes imigrantes trouxeram suas Bíblias, seus inários e o catecismo de Lutero, e assim foram fundamentais e importantes para a instalação da Igreja Luterana aqui no Brasil, especialmente aqui no sul do país. Pois bem, só que a Igreja Luterana e também a comunidade Cristo não é uma igreja de alemães para alemães. O nosso lema é Cristo para todos. Então, isto nós temos que ter em mente. Às vezes se fala de que a Igreja Luterana é a igreja dos alemães. Ela começou com alemães. Ela começou, inclusive, na língua alemã aqui no Brasil. Porque os alemães vieram para cá. E eles trouxeram a igreja. E eles trouxeram a doutrina luterana. Mas esta igreja e esta comunidade Cristo é uma igreja voltada para todos os povos, para todas as raças, para todas as culturas. Porque Deus não tem povos prediletos. Deus é o Deus de todos. É claro que hoje, por exemplo, nós que somos membros aqui de uma comunidade, alguns dos nossos
estão migrando para outras cidades aqui no Brasil. E também vários estão procurando novos rumos, novas oportunidades fora do país, junto a outros povos e outras culturas. É bem importante nós refletirmos sobre isso, que podemos ser usados por Deus Espírito Santo para levar a boa notícia do Evangelho para pessoas que ainda não conhecem o amor de Deus. Mas mesmo, digamos nós que continuamos aqui no Brasil, que continuamos aqui em Porto Alegre, nós hoje convivemos com pessoas de outras nacionalidades, que vieram de outros países, de outras culturas e também que têm outras religiões. E a oportunidade do testemunho se estabelece. É o Espírito Santo usando também as migrações para que a boa notícia do amor de Deus se torne conhecida de muitas pessoas. Nós, neste 25 de julho de 2024, nós precisamos olhar para trás e dar graças a Deus pelos imigrantes alemães, que foram muito importantes para que nós hoje sejamos membros da Igreja Luterana e conheçamos a doutrina luterana, que nos mostra Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, único mediador entre Deus e os homens. Essa doutrina luterana que nos lembra da graça e do amor de Deus revelados em Cristo. A igreja que nos mostra a graça de Deus. Então, ao olhar para trás, nós agradecemos a Deus, repito, damos graças a Deus, que usando a imigração dos alemães aqui para o Rio Grande do Sul, permitiu que aqui se instalasse uma igreja luterana. Hoje, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, também a Igreja Evangélica de Confissão Luterana aqui no Brasil. Nós nos unimos hoje no louvor e na gratidão a Deus. Eu queria concluir e dizer assim, que de um só Deus formou muitos povos. E agora, de muitos povos, Deus forma um só povo. Como assim? Bom, de Adão e depois de Noé, após o dilúvio, descendem todos os povos e raças. Mas, pela ação do Espírito Santo na pregação do Evangelho, as pessoas das mais diferentes raças e nacionalidades e culturas voltam a formar um só povo, o povo de Deus, a Santa Igreja Cristã. Isso é maravilhoso. Por isso, quando nós olhamos para o novo céu e a nova terra, quando nós olhamos para a vida eterna, nós vamos ao livro de Apocalipse e ele nos mostra que Deus novamente reuniu todos em um só povo. Quando João teve aquela visão, e isso é relatado no livro do Apocalipse, lá no capítulo 7, quando João teve a visão dos salvos, ele viu o seguinte, ele escreve em Apocalipse 7, a partir do verso 9. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com forte voz, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Vejam, João viu os salvos no céu, e ele disse que eles eram
e eles eram tão numerosos que não dava para contar. E eles eram de todas as nações, tribos, povos e línguas. Novamente, um só povo, o povo de Deus, que o Espírito Santo reúne pela proclamação do Evangelho. Que Deus nos permita refletir sobre este assunto. E quando nós tivermos oportunidade de contato com pessoas de outras nações, de outras nacionalidades ou de outras línguas, tradições religiosas e culturas, que nós peçamos a ajuda do Espírito Santo para que também possamos ser instrumentos para que outras pessoas conheçam o Evangelho e façam parte desta grande nação, deste grande povo, desta grande família, a família de Deus, ou a família da fé, a família cristã. Deus abençoe essa reflexão em sua vida. Amém.